Seria com a Casa de Vidro, Centro de Cultura e de Mídia Independente. Hoje a gente está com o tema o xadrez do coronavírus, geopolítica da pandemia, né? Eu sou Eduardo Carli, jornalista, filósofo, professor do IFG. Estou aqui na companhia do Renato Costa, né, que é jornalista e que vai me ajudar a debater esse tema tão complexo com o professor Davi Maciel, né, que é doutor em História, atua como professor da UFG. Ele também é da editoria do site Marxismo 21 e da coordenação nacional do GT Marxismo e História da ANPU. Trabalha também com Escola de Formação Socialista. Ele é autor de alguns livros. O primeiro deles se chama Revolução Russa, que ele foi organizador. Ele também é autor de Argamassa da Ordem, da Ditadura Militar à Nova República, e desse livro aqui, que é a continuação, de Sarney a Collor, Reformas Políticas, Democratização e Crise. Então, eu vou passar agora a palavra para o Renato Costa, dar o seu primeiro alô a todos que estão assistindo e colocar já o seu primeiro tema em pauta para o nosso debate de hoje. Boa noite, Renato. Diga aí. Boa noite, Eduardo. Alô. Alô, Davi. Tudo bem? noite. Agradeço a participação. E estamos aí para fazer o debate em torno das questões da epidemia e como isso afeta as questões do poder a nível internacional. Certo. Se você quiser, procede já com a primeira pergunta, Renato. Sim, bom, eu queria fazer antes uma pergunta, em primeiro lugar, sobre os Estados Unidos, que é o país mais afetado, e a forma que o Bolsonaro tem conduzido a crise aqui no Brasil tem similaridades com a forma que o Trump tem conduzido lá nos Estados Unidos. Primeiro, o negacionismo, né? E aonde chegou a situação sanitária dos Estados Unidos e a forma como isso pode refletir no Brasil. A gente viu nos últimos dias mega carreatas incentivadas por Trump, em que milhares de pessoas saíram às ruas para protestarem contra a quarentena. No Brasil, isso tem acontecido também, muitos jornalistas sendo interpelados durante as gravações de reportagens, etc. E aqui um estudo da Datafolha diz que 36% da população aprova a forma como o Bolsonaro conduz a crise. Outros estudos dizem que a quarentena é de 48% da população em São Paulo até algumas semanas atrás. Nos Estados Unidos, houve nas redes sociais hashtags como Liberate Minnesota, Liberate Virginia, né, em que pessoas pediam que os estados tivessem autonomia para conduzir a crise da maneira que fosse mais conveniente para a economia desses países, desses entes federados, né? Então, Trump, quando está na Casa Branca, ele diz apoiar a quarentena. Chama infectologistas, né, chama pessoal médico para apoiar medidas restritivas de isolamento, mas na prática, nas redes sociais, pela forma como ele se comunica com as suas bases, ele se vale de uma tática diversionista, né, ambígua, para não dizer bipolar, e em que ele vai gerando insegurança quanto a essas medidas, principalmente no que se refere à sincronização, né? Porque o que aconteceu, pelo visto, foi que Nova York estava fechado e outros estados vizinhos não estavam. E então isso agravou a crise, né? Então eu queria saber, da perspectiva política, se essa forma de encarar a crise, tanto de Bolsonaro quanto de Trump, pode levar a crises políticas mais graves de longo prazo, além da que a gente tem visto se agravar ultimamente, mas do ponto de vista formal, assim, da relação dos entes federativos com a União. Então, em primeiro lugar, é preciso considerar que essa posição do Trump, do Bolsonaro, do cara lá da Bielorrússia, é comum entre governos de extrema-direita.
entre governos que expressa essa corrente recente de extrema-direita que galgou postos governamentais em vários países. Então, é uma perspectiva política que revela um compromisso, vamos falar assim, orgânico com os interesses do capital, com os interesses das empresas, porque no frigir dos ovos, o isolamento social, né, o isolamento horizontal, ele interrompe o processo de produção, ele interrompe a relação entre produção, distribuição e circulação, quer dizer, ele interrompe o circuito de reprodução da economia capitalista. Então, isso por si mesmo é um problema para eles, para os seus apoiadores, para a perspectiva, vamos falar assim, dura, que eles representam em termos de interesses capitalistas. Então, isso é um problema. Então, eles vão adotar essa tática o tempo inteiro, não é? Mesmo quando são obrigados a se render a medidas sanitárias que a ciência orienta, que a OMS orienta, que o senso comum orienta, né? O bom senso orienta, eles vão tentar reverter isso o mais rapidamente possível. O Bolsonaro nunca engoliu isso, o Trump foi obrigado a engolir, mas ele tenta dinamitar o tempo inteiro, dificultar o trabalho o tempo inteiro. Por quê? Porque a perspectiva é recuperar, retornar à normalidade econômica o mais rápido possível, porque a economia mundial vinha numa tendência de crise, uma crise que é anunciada há 2, 3 anos, que estava para estourar, e a pandemia acabou de fazê-la explodir de uma vez. Então, desse ponto de vista, é uma perspectiva que expressa os interesses do capital de forma mais acabada, vamos falar. Agora, por outro lado, também é interesse do capital que você não tenha uma completa não, mas uma mortandade muito elevada, porque isso significa você perder gente que pegou dinheiro emprestado com você, gente que aprendeu determinados processos de trabalho na sua fábrica, então se esse cara morre, você vai ter que ensinar outro trabalhador a fazer, significa morte de consumidores. Então, uma mortandade também muito acentuada também é um problema para o capital. Então, não é à toa que em diversos estados, não é? Não só em governos nacionais, mas em estados, no caso aí, estados norte-americanos, estados brasileiros, políticos de direita ou até de extrema direita, como o Trump e o Bolsonaro, acabam adotando medidas de isolamento social mais sistemáticas e gerais, não é? Então, isso acaba criando uma polaridade, né? uma direção dupla, né? O governo federal numa linha, os governos estaduais em outra, e isso tem gerado efeitos políticos e ideológicos. Então, você vê, por exemplo, o Trump já vê o governador de Nova York como um possível concorrente nas eleições agora de novembro. Ele é do Partido Republicano. E dependendo da perda de popularidade do Trump, ele pode se lançar candidato, ele tem esse direito. E há gente que diz que a popularidade dele pode cacifá-lo a essa pretensão. Aqui no Brasil, o Bolsonaro ele acusa diretamente o Dória e o Witzel, que são da extrema-direita, o Witzel, o Dória da direita, de quererem derrubá-lo, de adotar essas medidas, porque querem derrubá-lo. Veja, ele não acusa os governadores do PT, do PSB, ele acusa gente que há um ano e pouco atrás apoiou ele diretamente na eleição. Então, isso gera uma tendência, uma polarização política no próprio campo da direita, no próprio campo da extrema-direita. Mas eu não vejo, por enquanto, que isso seja capaz de gerar uma ruptura institucional. Por quê? Porque tanto lá quanto cá,
essa perspectiva do isolamento vertical, do isolamento só dos setores de grupo de risco, né? As pessoas que estão no grupo de risco da contaminação do coronavírus. O isolamento só dessas pessoas tem o apoio de setores significativos da sociedade. E aí é importante ver que setores apoiam, né? Você vê que, por exemplo, os setores que a gente chamaria de pequenos proprietários, pequenos e médios proprietários, que são capitalistas, são empresários, gente que explora negócios, mas é um setor da economia que não tem lá muita poupança, muita capacidade de aguentar um processo prolongado de interrupção das atividades econômicas. Esse setor sai para a rua para pedir o fim do isolamento social. É esse pessoal que sai nas carreatas no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Goiânia, pedindo o fim do isolamento e apoiando as políticas do Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos também você tem isso. Então é um setor que tem interesse imediato no fim do isolamento. Mas é aquela história, né? Ele quer o fim do isolamento porque ele quer que o trabalhador dele volte a trabalhar, porque ele vai continuar na casa dele se protegendo da pandemia, não é? O problema é que esse discurso, que atinge aí a pequena e média burguesia e setores de classe média alta, né, profissionais liberais e por aí vai, ele tem ressonância também entre as camadas populares. Porque você vê, são setores da população que sobrevivem na base do trabalho autônomo, do trabalho informal. Muita gente tem lá o seu pequeno negócio, o isolamento social simplesmente fez o negócio dele ter que fechar, ele está em casa. Por outro lado, ele não tem uma renda, porque de repente ele entrou no cadastro do governo, até agora ele não recebeu. Quer dizer, aqui em Goiás nós estamos em isolamento social desde o dia 14 de março. Já vai para mais de um mês, já tem mais de um mês. Tem segmentos aí da economia informal que o cara está sem trabalhar, mas também, por outro lado, o governo não dá nada, o Estado. Então, para essa gente, esse discurso também tem ressonância. E não só o que a gente chamaria o trabalhador autônomo, esse trabalhador que foi demitido, o trabalhador que teve o seu contrato de trabalho interrompido, ele quer o fim desse negócio o mais rapidamente possível, porque isso está afetando a sobrevivência dele. Então, desse ponto de vista, essas lideranças de direita apostam nessa tragédia que é você, numa pandemia dessa envergadura, não ter o respaldo nem do Estado e nem do mercado. É o famoso salve-se quem puder. Se bem que nos Estados Unidos, o Estado ainda assumiu uma cobertura social muito maior do que aqui, muito maior. Em termos médios, por enquanto, o Estado norte-americano disponibilizou para os trabalhadores, para as populações carentes, em torno de 7% do PIB. Aqui o Bolsonaro não disponibilizou sequer 2% para os trabalhadores. Porque para as grandes empresas, principalmente os bancos, o dinheiro já liberado e o dinheiro prometido beira os 20% do PIB. Então, uma diferença abissal, né? Quer dizer, você dá para as empresas 10 vezes mais do que você dá para a maioria da população, que é o trabalhador informal, o trabalhador autônomo e mesmo o trabalhador formal que perdeu seu emprego, que teve seu salário reduzido, que teve o seu emprego suspenso, porque o contrato de trabalho foi suspenso. Então, é contraditório isso, né? É um discurso que nada, né? Que navega em cima da tragédia e da completa ineficiência do Estado em termos de capacidade de proteção social e da mesquinharia mais absoluta que o mercado exerce. Quer dizer, é o salve-se quem puder. Então, por incrível que pareça, né, é surpreendente, mas faz sentido o Bolsonaro ter o apoio aí de mais ou menos 30% da população. É claro que essas pesquisas
têm que ser vistas com bastante cuidado, porque são pesquisas feitas por telefone, não é? Que vai atingir um segmento limitado da população, mas mesmo assim é uma popularidade, entre aspas, importante, né? Que a gente, há 6 meses atrás, se imaginasse essa situação, diria assim, quem é que vai apoiar esse cara ainda? Mas ele tem em torno de 30% de apoio. Então, é um discurso que explora esse cenário típico do capitalismo atual, né? O turbocapitalismo, concentração de renda, grandes empresas esmagando as pequenas, esmagando o mundo do trabalho, e o Estado neoliberal, só vê, não dá nada. Então, é um discurso que explora essas contradições e, por incrível que pareça, consegue popularidade e ressonância, inclusive entre setores populares, que são os mais prejudicados justamente por essas políticas, não é? Então, desse ponto de vista, eu não vejo ruptura institucional nesse plano. E eu acabei de escrever um artigo, está saindo aí aos poucos, que ele ficou bastante grande. Eu não vejo um cenário em que o Bolsonaro caia, pelo menos por enquanto não. É isso. Só complementando a pergunta, Carly, porque a minha visão que me motivou a fazê-la é justamente essa percepção de que, no caso de agravamento da crise, metade da população pode se revoltar contra os governadores por conta da crise econômica que vai cair no colo deles, né? Com o Bolsonaro se safando por ter, em tese, defendido a volta, como se fosse possível essa volta e como se ela não fosse também ser prejudicial à economia. E a outra metade da população, vamos dizer, revoltada com o Bolsonaro por ter exposto as pessoas em caso de crise sanitária, no caso de uma mortandade muito grande. Então, me parece que o agravamento da crise pode levar um quadro de radicalização política, não? Se você quiser complementar a resposta, Davi. Parece que você fechou seu microfone, Davi. Você precisa apertar. Liga o áudio. No microfone que está vermelho. Abriu? Isso. Agora sim. Oi. Sim, estamos te ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Ah. Então, a situação é hoje. Essa situação é hoje. O que indica as tendências de evolução da crise econômica e epidemiológica? Elas indicam um agravamento muito rápido e acentuado da miséria, da carência econômica absoluta e da própria mortandade. Então, aí, num cenário desse, em que você vai ter uma mortandade muito mais acentuada que agora, essa mortandade chegando, nos Estados Unidos já chegou, no Brasil está chegando agora, na periferia, matando trabalhadores, não é? Eu estava lendo agora mais cedo, em São Paulo, nos bairros nobres, se não me engano, nos Jardins, você teve um total de 300 infectados, morreram 3 pessoas, enquanto na Vila Brasilândia você teve 88 infectados, morreram 55 pessoas. Olha o grau de mortandade. Então, quando isso começar a chegar e você ter uma situação visível de caos social, é possível que essa legitimidade comece a derreter. É possível que o Trump perca a legitimidade lá e as eleições para ele já não sejam mais tão certas assim, e o Bolsonaro aqui perca mais legitimidade ainda do que já vem perdendo. Já vem perdendo. Hoje, a maior parte da sociedade brasileira é contra o Bolsonaro. Pode até ter uma avaliação positiva,
da condução da crise, mas eu tenho cá minhas dúvidas sobre esse número, e é visível que a maior parte da população tem uma perspectiva negativa em relação a ele. Agora, não necessariamente isso significa que ele vai ser derrubado, que ele vai perder o cargo, porque há uma outra série de fatores. Então, uma coisa é você ter um caos social absurdo, a população absolutamente descontente, você ter processos de rebeldia espontânea, rebeldia voluntária, que não é organizada politicamente, desobediência civil, pode ter mesmo situações de convulsão social, que é saques, depredações, o salve-se quem puder. É possível isso, mas não necessariamente isso pode virar política contra a perspectiva da extrema-direita, contra o neoliberalismo, contra essa situação de crise que está se dando já há algum tempo. Por quê? Porque um outro lado dessa mesma moeda é a possibilidade de você ter esses mesmos governos de extrema-direita fechando seus regimes. E justamente em cima deste argumento. É preciso conter a convulsão social, é preciso conter a pandemia, então as liberdades individuais estão suspensas e nós vamos seguir por esse caminho. O Bolsonaro, na minha opinião, aposta nisso. Por isso que ele aposta no fim do isolamento social, né, horizontal, porque ele aposta que uma situação de caos causada pela mortandade elevada e por essa carência que faz com que ele não libere o dinheiro, ele catimbeiro, não solta o dinheiro, cria um monte de dificuldades para apostar no caos e ver se lá na frente ele consegue dar o alto golpe, o golpe que ele está planejando desde antes de ganhar a eleição. Então, depende. Esse descontentamento, essa crise social pode gerar um processo de mobilização contra essa perspectiva ou favorecer uma perspectiva ainda mais autoritária, ainda mais repressiva, liderada por esses próprios governos. Já os mesmos governadores também, pode né? Ser que não haja. Sim, há quem diga nos Estados Unidos que já há quem diga que estão vislumbrando cancelar as eleições lá. Ele baixa um estado de sítio e cancela as eleições e continua governando, com o apoio dos democratas. Porque eles têm que passar pelo Congresso. E com o álibi da pandemia. Aqui aposta no golpe. E com o álibi da pandemia. E aí é que está, com o apoio do capital. Porque aí o capital vai falar assim, olha, nós temos que resolver a situação. E como o capital não tem compromisso com a democracia como é que fala, universal, em nenhum momento, é tudo correlação de forças, se os trabalhadores não derem conta de impor uma alternativa a isso, essa é uma possibilidade real. Entendeu? É isso. Bacana. Professor Davi, eu queria colocar uma outra questão, aproveitando o seu gancho. Você falou um pouco da ascensão dessa extrema-direita no mundo afora, né? Nós sabemos que não só no Brasil e nos Estados Unidos essa direita está empoderada, mas em outros países, na Hungria, nas Filipinas e tudo mais. E, recentemente, um grande intelectual público, o Noam Chomsky, né, um linguista e pensador político, ele deu a seguinte declaração, que virou a manchete da Folha de São Paulo, que o Bolsonaro estaria competindo com o Trump para ver quem é o pior criminoso do planeta, uma citação de Chomsky, né? E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né? Nós, nesse momento de ascensão da extrema-direita, nós nos perguntamos como é possível combater essa ascensão da necropolítica, do necrocapitalismo, sem que nós mesmos nos tornemos monstruosos, ou algo assim, né? E aí, a minha questão é se você acredita em algum tipo de punição internacional dos atos que estão sendo cometidos por Trump e por Bolsonaro. Isso porque o presidente brasileiro já tinha sido denunciado no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, por incitação ao genocídio dos povos indígenas, o que foi uma iniciativa da Comissão Arns,
E agora, durante a pandemia do coronavírus, houve uma nova ação movida pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, acusando o Bolsonaro de crimes contra a humanidade. Por sua vez, o Trump anunciou que vai cortar o financiamento da OMS, em uma época que a Oxfam está prevendo 500 milhões de pessoas empurradas para a pobreza e para a fome. Então, esse ato de Trump foi chamado pelo editor-chefe do The Lancet como também um crime contra a humanidade, né? Então, eu gostaria de saber quais as chances dos nossos governantes de extrema-direita serem, de fato, penalizados internacionalmente por crimes contra a humanidade, e se você considera que há, nessas denúncias que são feitas agora, algum efeito concreto para coibir esses líderes dos atentados aos direitos humanos dos mais vulneráveis. Então é isso, Davi, espero ter... Então, Pode falar. Então, eu vejo essa questão aí da denúncia, da tentativa de judicialização dos atos desses governantes como disputa política. Quer dizer, há a possibilidade do Bolsonaro vir a cair no Tribunal de Haia, ser acusado por crimes contra a humanidade? Mas, primeiro, ele tem que cair aqui. Primeiro, ele tem que ser derrubado aqui. E aí ele não vai ser só acusado desse tipo de crime. Vai ser acusado de vários outros. Aliás, crimes de responsabilidade e crimes comuns. Que a imprensa noticia desde antes dele tomar posse. Entendeu? Então, desse ponto de vista, a questão passa pela política. Até lá, isso tem mais um efeito ideológico, de contrapropaganda, de alimentar os setores de oposição, que tem um argumento a mais para justificar a derrubada desse tipo de governo, não é? O impeachment ou coisa parecida. Mas, enquanto a correlação de forças for favorável à manutenção desses governantes, eles vão continuar praticando os crimes e vão continuar governando. Então, desse ponto de vista, a situação política teria que efetivamente mudar. Por exemplo, o Orbán, na Hungria, ele vem cometendo crimes contra os direitos humanos desde que ele tomou posse lá, quando ele simplesmente fecha as fronteiras húngaras para a entrada de imigrantes. O que ele acabou de fazer agora em março? Ele fechou o regime. Ele baixou uma série de medidas que lhe dão mais poderes ainda do que o que ele já tinha. Então, quer dizer, por enquanto, o governante é ele. Quem tem o poder na mão é ele. Então, desse ponto de vista, são importantes essas denúncias, porque indica, não é, que é um governo antipopular, antiecológico, antidemocrático, mas não necessariamente isso vai virar política. Vai virar política se, para além da propaganda, isso justificar uma ação de enfrentamento real desses governos, não é? Então, quando o Chomsky diz que ele se iguala ao Trump como um criminoso internacional, faz parte da contrapropaganda. Mas isso tem que virar política, não é? É isso. Bacana, Renato. Quer colocar a sua próxima questão, então, para o Davi? Sim. Eu tentei fazer um apanhado geral das medidas sanitárias adotadas no mundo todo, distinguir 3 modelos, vamos dizer, mais assim por alto, né? Um modelo que teve origem lá com o modelo chinês, logo no começo da pandemia, depois a gente viu os exemplos das medidas coreanas, japonesas, e até as medidas adotadas na Alemanha são parecidas, que é você radicaliza no confinamento, mas você agrega algumas técnicas como o mapeamento epidemiológico, a testagem em massa, e aí você não precisa fechar o país todo de uma vez, você fecha regiões, cidades mais movimentadas, onde realmente você localizou o brote, né, ou seja, o surto em si.
Outro modelo seria esse confinamento brando, que é muito irresponsável, considerando a gravidade da epidemia, que é adotado no Brasil, nos Estados Unidos, em que mais ou menos 50% da população fica confinada, mas você não tem testes, você não tem estratégia de mapeamento epidemiológico, e nem mesmo tirar a temperatura, coisas elementares, né, o mesmo equipamento suficiente. E um terceiro modelo, se é possível, seria o adotado nos países europeus mais atingidos, por exemplo, França, Espanha e Itália, onde se impôs um confinamento compulsório, né, de modo irrestrito, no país todo, né, por exemplo da França, você tem 2 focos principais, um em Paris e outro no leste, e mesmo assim fecharam o país todo de uma vez. Você acredita que o modelo europeu ele seja muito restrito e que esse tipo de medida de confinamento compulsório ele beira autoritarismo, né? Não só principalmente pela condução da crise pelos estados neoliberais, se esse prolongamento do isolamento compulsório pode agravar também as restrições das liberdades individuais na Europa, que é o que os intelectuais de lá têm alardeado muito fortemente, né? Então, esses 3 modelos que você mapeia, eu acho que eles indicam, assim, eles indicam políticas de enfrentamento da pandemia que expressam mais ou menos estruturas estatais e econômicas variadas. Então, você vê no caso da China, por que eles tiveram capacidade de localizar os focos de contaminação, isolar e, pelos números atuais, provavelmente controlar e forçar uma baixa da contaminação e do número de mortes? Porque, bem ou mal, apesar de ser um país capitalista, eu sou dos que acha que não tem nada de socialismo na China, lá você tem uma intervenção estatal muito mais efetiva. Não é um país neoliberal, apesar de ser um país capitalista. É um país que foi capaz de dar proteção social para cidades e regiões em que ele impôs o isolamento horizontal. Isso permitiu que as pessoas ficassem na sua casa. Isso foi feito combinando política e ciência. Testagens em massa. Testes massivos, as pessoas eram testadas, as pessoas eram mapeadas em termos de sintomas e tal. Então, isso foi possível. E, provavelmente, pode ser que haja uma recidiva lá na China de contaminação, né? Até agora não se tem certeza se quem pegou a doença pode pegar de novo, né? Não há certeza disso. Pode ser que haja uma nova onda lá. Mas, por enquanto, tudo indica que eles estão conseguindo controlar a doença. Tudo bem? No caso do Brasil e Estados Unidos, você vê... Alô? Estão me ouvindo? Oi? Davi, pode continuar. Então, no caso do Brasil e dos Estados Unidos... Sim. Tá legal. Você vê a ausência completa de Estado. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde lá é completamente privado. Você tem dinheiro, você tem acesso ao teste, você tem dinheiro, você tem acesso a uma clínica ou a uma internação. Se você não tem, você vai morrer em casa. Não tem SUS lá. Nem esse SUS sucateado que nós temos aqui. Lá nem isso tem. Então você vê que a política de isolamento horizontal lá, ela tem que ser, apesar dela não ser obedecida nem pelos seus próprios governantes, ela tem que ser generalizada. Porque justamente os níveis de testagem são pequenos, no Brasil então nem se fala, e a possibilidade de contaminação das populações mais carentes é muito maior, tá?
nos países europeus é preciso ponderar o seguinte: no começo não se adotou a política de isolamento total. No começo, eles esperaram para ver o tamanho do negócio, o tamanho do problema. Inclusive, na Itália e na Espanha, você tem um pico de contaminação a partir do início de março, justamente por isso, porque eram medidas bastante frouxas, os governos demoraram a tomar posições, não é? Em Milão, que é a maior cidade econômica da Itália, tinha até uma propaganda lá do governo: Milão não se ferma, Milão não para, parece que o Brasil não pode parar, aqui do Bolsonaro. Isso gerou uma contaminação brutal, não é? Teve até jogo de futebol, os caras conseguiram mapear o nível de contaminação dentro do estádio, no tal do maldito jogo, que eles não tiveram coragem de cancelar. Então, só depois, quando a coisa já tinha degringolado, que você começou a ter níveis de contaminação maiores que os chineses e de mortandade também, em termos proporcionais, é que eles adotaram essa medida de restrição absoluta. Mas é isso, a restrição absoluta, ela traz consigo, se você for, vamos falar, mal intencionado, perspectivas autoritárias, de vigilância, de controle. Por exemplo, isso que foi aprovado aqui, não é? O governo pode mapear a aglomeração a partir do sinal de celular. Isso é uma medida de controle, que amanhã pode ser usada contra a oposição. Você sabe quem é o fulano, você sabe quem é o celular dele, quem é que está militando com ele. Você consegue mapear onde é que esses caras estão reunidos para discutir qualquer coisa. Entendeu? Então, essa medida, não é, ela expressa uma perspectiva autoritária que pode ser utilizada, não é? E pode ser utilizada também como, no caso aqui do Brasil, as medidas econômicas estão sendo utilizadas. Então, há quem diga que essas medidas emergenciais adotadas para a relação entre o capital e o trabalho, elas são para sempre. Então, por exemplo, a possibilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho. Quer dizer, o cara não foi demitido, o contrato dele foi suspenso, ele vai ficar no limbo enquanto durar a suspensão do contrato, sem receber nada. Olha isso. A possibilidade de redução do salário, que é uma coisa que a Constituição brasileira proíbe, e essa MP aprovada pelo Congresso permite temporariamente isso vir para ficar. Então, se cria uma perspectiva autoritária que está embutida no tratamento da crise, e é bem possível que essas medidas vão além da perspectiva meramente emergencial e se inscrevam na estrutura política dos estados, não é? Agora, uma última coisa que eu queria comentar, né? Você comparando medidas de isolamento social, onde a população é obrigada a ficar em casa, em países como a França e em países como o Brasil, ou mais especificamente em regiões como São Paulo e Rio. O governador de São Paulo, ele ameaça de prender as pessoas que forem pegas na rua. Na França, isso funciona, ou pelo menos na maior parte do tempo funciona. Por quê? Porque você tem Estado dando proteção social e garantindo que essas pessoas possam ficar em casa. Aqui, como você não tem isso, é uma medida que tem uma eficácia menor. Então, você vê, os caras estão avaliando que em São Paulo, na última semana, o nível de isolamento caiu para 49% da população, sendo que o mínimo ideal é 70%. Aliás, houve uma diminuição do isolamento, a população está descumprindo. Por quê? Porque não tem os recursos, não tem a proteção que o Estado deveria dar.
De outro lado, há também uma demanda pelo fim do isolamento, e o Bolsonaro navega em cima disso. Então você vê um deputado paulista ligado às polícias, ele é um ex-policial, dizendo que a polícia não vai cumprir todas as ordens que o Dória der no sentido de prender pessoas, de obrigar as pessoas a abandonarem a rua. Quer dizer, a própria polícia do próprio governador vai descumprir o isolamento social que o governador baixou por decreto. Então, quer dizer, nos países como a França, isso ainda é possível de ser feito, mesmo que tenha uma perspectiva autoritária, porque, bem ou mal, você tem um Estado lá muito mais presente que aqui. Aqui, por mais que você tente impor o isolamento social, ele escorrega pelos dedos, porque, afinal de contas, não tem a proteção do Estado e menos ainda do mercado. Então, no frigir dos ovos, tende a sobrar o quê? Tende a sobrar a perspectiva autoritária. Esse é que é o perigo. E é uma possibilidade real. É isso. Sim. Eu estive agora há pouco aqui pelo setor universitário e um companheiro, Wesley, em situação de rua, ele me disse que não tem marmita, não tem assistência social nos hospitais, e então ele está saindo de porta em porta pedindo para fazer algum trabalho e para não fazer o pior, né? Ou seja, ele é uma pessoa que pode ser reprimida pela polícia, que está aí em grande presença, né? A gente tem visto muito a polícia nas ruas de Goiânia, e agravamento social, né, o quadro social pode levar a maiores enfrentamentos, né, de pessoas carentes com a polícia, né? Isso é gravíssimo. É verdade, é um perigo real. É um perigo real. E, quer dizer, não tem Estado, não tem hospital público, não tem nem refeição para as pessoas em situação de rua, né? Isso também a gente tem que denunciar. Então, eu fico imaginando uma política de isolamento social, onde você tem R$600 para receber do governo, num bairro popular onde as pessoas moram, 5, 6 pessoas, numa casa de 30 metros quadrados. Eu fico imaginando como é possível garantir isolamento social numa área da cidade como essa. Imagina você ter um doente da sua família morando numa casa de 30 metros quadrados, ou menor. Tem habitações com muito menos que isso. 12 metros quadrados, 9 metros quadrados. Imagina isso. Você lá, sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, um avó, um avô, e alguém lá está doente. Como é que você vai fazer isolamento social ali? É impossível. Se tivesse Estado, o que faria o Estado? Ele alugaria tudo quanto é hotel, pousada, e o escambau ia levar essas pessoas para lá, para que elas fossem tratadas lá, porque os hospitais estão superlotados. Então, quer dizer, agora que a doença chegou nas periferias e que você vai ver níveis de mortandade muito maiores, é que a gente vai ver a tragédia social que essa pandemia está criando e vai criar ainda mais. Então, desse ponto de vista, uma política de isolamento social nessas condições, a faz é a doença se disseminar de forma territorialmente isolada nas regiões. É isso. Você acaba criando lá naquelas regiões uma espécie de como é que chama? Uma espécie de território isolado, fechado, onde a doença se dissemina por ali mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, a política de isolamento social, que é o isolamento horizontal, ela funcionaria se você tivesse Estado, se você tivesse distribuição de renda, se você tivesse mercado. Aí funciona. Como você não tem isso, ela não só não é capaz de conter a contaminação como deveria, na proporção que deveria, porque não é possível cumpri-la, e, além disso, ela pode dar margem a uma perspectiva autoritária. Realmente, de fato. E isso aqui é um perigo, não é? Sim. É isso.
Bacana, Davi. Eu queria aproveitar aqui, nós falávamos na última questão sobre o Noam Chomsky, né? E queria trazer agora a figura do Boaventura Souza. O meu microfone tá legal? Tá legal, Davi. Se for possível, você só desligar enquanto você está ouvindo, que daí evita o eco, tá bom? Oi. Eu queria te colocar uma questão que foi trazida por um livro recente chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, né, Como é desse que é? português chamado Boaventura Souza Santos. E nesse livro ele faz a crítica dessa hegemonia do neoliberalismo que a gente vive, ali desde os anos 70, com Pinochet no Chile, e a partir dos anos 80, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E ele diz que a gente vai ver durante essa pandemia alguns dos piores efeitos da hegemonia neoliberal, que acarretou os cortes nos investimentos sociais em saúde em vários países sob o domínio dessa ideologia neoliberal, né? Ou seja, as privatizações, o Estado mínimo, o sucateamento dos serviços públicos. E então, nesse cenário pandêmico, eu queria saber de você se essa noção de Estado mínimo e de austeridade nos gastos sociais, ela está caindo em descrédito, e no próprio seio do capitalismo a gente pode ver reemergindo um ideário mais keynesiano, assim, de um Estado que atua em prol do bem-estar social. Né? Se você considera que também o neoliberalismo entra em crise com esse seu ideário de Estado mínimo. E também queria que a gente conversasse um pouco sobre a situação no Brasil após a emenda constitucional aprovada no fim de 2016, já no governo Temer. Na época era conhecida como a PEC do fim do mundo, ou a PEC da morte, que congelou por 20 anos os investimentos sociais, né? Então, já assistimos uma perda de mais de 20 bilhões no investimento no SUS, desde a aprovação dessa emenda constitucional. Então, diante dessa crise humanitária que a gente está vivendo e dos sintomas do neoliberalismo precarizando o sistema de saúde, o Boaventura Souza Santos ele coloca, inclusive, a possibilidade de caracterizar essa pandemia como, abre aspas, uma porta dos fundos por onde entram alternativas de outros mundos possíveis, né? Então, ele está dizendo que, de fato, o colapso do crédito que muitas populações dão ao neoliberalismo pode acarretar da pior maneira possível, ou seja, pelo caos ocasionado por essa doença, né, ainda incurável e sem vacina, que mesmo assim essa convulsão social poderia fazer fermentar por uma porta dos fundos alternativas radicais de outros mundos possíveis. Então, acho que ele está tentando pensar um pouco a questão das utopias. Então, como que você sente isso? O neoliberalismo também está colapsando e desse caos pode nascer algo criativo, né? Pode nascer outros mundos possíveis, utopias ecossocialistas, utopias permaculturais. Como que você vê essa questão de nascer um mundo novo desse meio tempo onde a gente está, lembrando lá do Gramsci, né? Ou seja, a gente está num momento onde parece que o velho está morrendo, né? O neoliberalismo está agonizando, mas o novo ainda não nasceu, né? E aí, nesse meio tempo, proliferam os sintomas mórbidos e os monstros. Então, basicamente, a minha questão é essa. O neoliberalismo está em colapso e se pode esperar algo de bom, né? Alguma utopia de um outro mundo possível nascendo desse nosso caos, né? Esse nosso caos pode ser criativo de algum modo? Então, é com você, Davi. Pode falar. Ah, consegui. Beleza, Davi, manda ver. Então, a transmissão caiu para mim aqui, que eu faço. No momento que você estava falando, a transmissão aqui caiu, mas eu peguei a maior parte da pergunta. Então, o que essa pandemia mostra de forma cristalina? O liberalismo
ele uma política econômica, um modelo de gestão, um padrão de configuração do Estado burguês que é profundamente antipopular, desigualitário, concentrador de renda, o que o torna, então, incapaz de lidar com uma crise dessa gravidade. Então, isso é uma demonstração, por A mais B, de que o neoliberalismo é uma orientação, vamos falar assim, não só um projeto, um modelo econômico, um projeto de gestão da sociedade burguesa que não serve. Não serve. É nesse momento que a gente vê o quanto ele é inumano, anti-humano. Tudo bem? Isso é uma coisa. E a maior prova é como é que o SUS, em que estado o SUS se encontra para enfrentar essa pandemia. Aliás, no Brasil, hoje, o grupo de risco que mais morre é o de profissionais de saúde. E por uma razão elementar, os profissionais de saúde não têm equipamentos de proteção individual. O EPI não tem para todo mundo. O cara vai trabalhar, ele passa o dia lidando com doentes. Agora, não necessariamente porque isso o neoliberalismo vai ser incluído e ele vai ser mandado para a lata de lixo da história, que é o lugar para onde ele deveria ter ido há muito tempo. Por quê? Primeiro, porque esse revival do keynesianismo, e você vê, inclusive, neoliberais históricos defendendo isso, que nem Armínio Fraga, defendendo apoio a empresas e defendendo algum nível de proteção social aos trabalhadores, esse keynesianismo, ele é um keynesianismo de ocasião. Ele é um keynesianismo que é adotado para essa situação emergencial e na cabeça dessas pessoas. Ele deve ser revertido assim que a crise passar. E aí, assim que a crise passar, o que vai ter? Vai ter uma dívida pública muito maior do que hoje, justificando esse ajuste fiscal que eles vêm aplicando, não acaba nunca. Tem 40 anos, não acaba nunca, as contas nunca fecham, elas nunca se regularizam. Alguém falou isso, o ajuste fiscal é eterno. Eles vão retomar isso com uma violência muito maior do que antes. E o alvo imediato, meus colegas de universidade já sabem disso, é o serviço público, é o servidor público. São os serviços sociais públicos, saúde, educação. Esse é o alvo imediato. Então, aí, quem é que vai pagar? Não só esses 2% do PIB, ou nem isso, que foram destinados aos trabalhadores, e os outros 20% que foram destinados ao capital. Serviço público, serviços sociais públicos. Então, desse ponto de vista, o neoliberalismo, ideologicamente, ele foi colocado à prova, né? Ele está nu, vamos falar assim, e esse modelo de capitalismo também, mas não necessariamente ele vai ser abandonado. Porque ele só vai ser abandonado se o mundo do trabalho colocar uma alternativa efetiva a ele. Se não colocar uma alternativa efetiva a ele, a tendência é ele ser mantido. E ele ser, de uma forma ou de outra, remodelado, redimensionado, mas ele volta. Pode ser que a versão moderada, a versão neoliberal moderada, que tenha mais políticas sociais compensatórias, que tenha um ou outro incentivo ao capital, ao investimento produtivo, mas essa perspectiva de retirada de direitos sociais e trabalhistas, de precarização das relações de trabalho, que já virou até um apelido, a uberização do trabalho, e de primazia do mercado
sobre o Estado, a tendência é isso voltar. Então, desse ponto de vista, tem que ser colocada uma alternativa. Ela não vai brotar, em outras palavras, isso é correlação de forças, isso é luta de classes, porque do ponto de vista do capital, o neoliberalismo, ele é, vamos chamar assim, o projeto histórico e a política econômica melhor adaptada à lógica que o capitalismo assumiu depois da Revolução Científico-Tecnológica, que é um processo de avanço tecnológico, de produção, de integração dos mercados, que faz com que seja necessário para o capital eliminar direitos e garantias. É o mundo cão do livre mercado, salve-se quem puder. Mas as pessoas esquecem que a criação do Estado do Bem-Estar Social, o welfare state, é uma consequência direta da existência da União Soviética. Pode-se falar o que for da União Soviética, que aquilo nunca foi socialismo, que a transição socialista ela foi interrompida muito cedo, que se criou uma ditadura brutal, é verdade, que aquilo era um capitalismo de Estado, é verdade. Mas, bem ou mal, aquilo significava uma alternativa para o mundo do trabalho que tinha uma perspectiva revolucionária ainda muito forte. Então, foi preciso agregar ao keynesianismo políticas sociais. Então, se a gente for pegar o estado do welfare state, ele é uma combinação de keynesianismo com políticas da social-democracia. Porque o keynesianismo nu e cru, puro, ele prevê a proteção social como um mecanismo favorável ao consumo. Quem vai incorporar a essa perspectiva da proteção social a dimensão humanitária, melhoria do bem-estar social, melhoria das condições de vida, é a perspectiva da social-democracia, que é aquela ala do movimento operário que tinha um viés reformista, não era revolucionário, e que passa a assumir governos, principalmente na Europa, principalmente depois da Segunda Guerra, e adotar essas políticas, inclusive pressionando governos liberais a adotar também. Isso não existe hoje. Quem que é a alternativa? É a China? A China se coloca, do ponto de vista imperialista, como um país tão brutal na exploração de suas colônias como qualquer outro imperialismo. A exploração da classe trabalhadora na China é um absurdo. Então, desse ponto de vista, não tem esse elemento. Então, esses neoliberais bem intencionados podem até adotar um keynesianismo de ocasião, que eles vão abandonar assim que as condições mínimas tornarem possível a volta do neoliberalismo. Então, essa alternativa tem que vir do mundo do trabalho. E aí, ao meu ver, a perspectiva keynesiana e social-democrata, ela vai demandar, né, se manter o sistema capitalista, um outro modelo de produção capitalista para o qual o capital não só não está preparado, como vai na contramão da perspectiva dele, que é de proteção ambiental, que é de proteção social, que é salvar a natureza. Essa pandemia é uma resposta da natureza, não é verdade? Então, desse ponto de vista, não é possível, pelo menos na minha opinião, vislumbrar perspectivas de proteção social, de distribuição de renda, de garantia do bem-estar social, de proteção ambiental, que garanta um mínimo equilíbrio com a natureza, sem se vislumbrar a perspectiva do socialismo, da socialização real da riqueza, e você socializa a riqueza socializando os meios de produção. Se não tiver essa perspectiva, e ela tem que ser construída no movimento, não adianta elaborar um livro, um programa que traga isso, se isso não se transformar em luta cotidiana e luta concreta. Se não se coloca isso, o neoliberalismo volta, e volta tranquilamente. É só a gente ver para onde está indo o dinheiro do Estado brasileiro nessa pandemia. É só a gente ver. Do total de 1 trilhão e 400 bilhões que o governo liberou para o grande capital, 1
trilhão e 200 foi para o sistema financeiro, inclui-se aí bancos e as finanças em geral. Quer dizer, foi justamente para quem já vinha ganhando com esse modelo há 3, 4 décadas e vai continuar ganhando agora. Essa medida provisória que foi aprovada aí dentro do orçamento de guerra, que permite ao governo, ao Banco Central, comprar os títulos podres dos bancos, isso é manter o rentismo, isso é perpetuar o rentismo, isso é premiar o rentismo. Porque a especulação financeira, ela vinha operando desde a crise de 2008, especulando, comprando títulos podres, emprestando dinheiro para quem não podia pagar. O Estado brasileiro vai assumir esse mico, porque o Banco Central vai comprar esses títulos. Olha isso. Então, isso é premiar o rentismo. Então, você vê um banco que nem o Itaú ganhar 26 bilhões de lucro ano passado, e aí ele vem a público e oferece de solidariedade, de políticas solidárias. Meu, é um escárnio isso. Então, esses segmentos não tem razão nenhuma para mudar de modelo. Não tem razão nenhuma. Vão mudar se tiver pressão política. Então, desse ponto de vista, eu não acredito numa volta do keynesianismo, numa volta do estado do bem-estar social, a não ser que a perspectiva socialista e revolucionária volte a ser colocada na mesa. Aí o capital precisa sobreviver, ele precisa se manter. Então, aí é possível que ele faça reformas nesse plano. Fora disso, assim que passar a pior fase da crise, a tendência é o neoliberalismo mais extremado ou mais moderado voltar. Eu acho isso. Tá? Muito interessante, sim, ficou claro. Eu queria fazer uma pergunta agora mais no sentido já estratégico mesmo. Ontem, se não me engano, o secretário da Marinha dos Estados Unidos, Thomas Modly, foi demitido depois de um escândalo de um vazamento de uma carta, né, do capitão Beltre Crozier, num porta-aviões que fica na ilha de Guam, né, uma ilha no Pacífico que é estratégica para a relação dos Estados Unidos com a China. Então, o caso era que no porta-aviões Roosevelt, né, o SS Roosevelt, havia mais de 500 casos de Covid-19 e a Marinha estava tentando abafar esses casos, né? E parece que isso vai resultar numa retirada das tropas estadunidenses no mundo todo, talvez. Não sei qual é a proporção que isso pode tomar, mas a gente sabe a proporção do imperialismo no mundo, que é de mais de 300 bases militares, centenas na Itália, que seria também um ponto estratégico. E a ilha de Guam é o grande forte, né, a grande base estratégica dos Estados Unidos no Pacífico, que fica aí muito próximo do Mar da China, né, e também Taiwan como uma região estratégica para os interesses estadunidenses no leste asiático. Eu queria saber, por mais que você tenha feito as críticas à China, você acredita que o modelo de contenção da crise pode dar uma vantagem estratégica para a China, agora nesse momento em que a guerra comercial e todas as guerras híbridas que ela envolve, que a gente tem acompanhado já há alguns anos, possam se intensificar, e também em relação à diplomacia chinesa, se você percebe um tom mais ofensivo, né, justamente na elucidação da origem do vírus, porque os Estados Unidos acusam a China de ter escondido as informações iniciais. A China diz que demorou, de fato, um mês para poder levantar o que era, né, o que essa pandemia de pneumonia, de fato, estava ocorrendo, por qual motivo, e que, na verdade, acusa os Estados Unidos de não ter identificado o paciente zero. Inclusive, a porta-voz da chancelaria chinesa mostrou um vídeo em que uma autoridade sanitária dos Estados Unidos diz que em 2019 havia surto de pneumonia nos Estados Unidos e que estava sendo diagnosticada como gripe comum e que poderia não ser, né? Isso palavras de um estadunidense. Então, como é que você vê essa vantagem relativa e também as eventuais perdas do imperialismo estadunidense através da crise sanitária da Covid-19?
Eu li um artigo aí esses dias que o cara diz o seguinte, que a pandemia, que a única coisa boa que a pandemia trouxe foi congelar a possibilidade de uma guerra. Porque as potências vão querer os seus soldados de volta em casa para se proteger da doença e tal. Então, essa medida que você citou indica isso, né? Essa perspectiva de tentar evitar a contaminação dos seus cidadãos o mais possível, e o soldado que está numa terra estrangeira, ele é um candidato a pegar uma doença dessa, principalmente se ele estiver num país com alto nível de contaminação, como foi a China e a Itália, por exemplo, não é? Em segundo lugar, eu acho que há também uma guerra de narrativas, né? Muita gente fala que, na verdade, o doente zero, o contaminado zero, é norte-americano. E que, na verdade, essa doença, ela se manifestou primeiramente nos Estados Unidos. Há quem diga, inclusive, que é um vírus de laboratório, feito nos Estados Unidos, como parte de uma guerra híbrida contra a China. Há quem diga, inclusive, que os países que mais rapidamente foram afetados foram China, Irã e Itália. Quer dizer, a China pela rivalidade, o Irã pela rivalidade, e a Itália porque vem se aproximando da China na rota da seda, que a China pretende passe pelo Mediterrâneo, e vem criando uma aliança cada vez mais intensa com a China em detrimento da União Europeia. E não é à toa que o vírus se manifesta na Itália, na região industrial do país, a região mais importante economicamente, que é o noroeste da Itália. Então também tem gente que fala isso, não é? Então há uma guerra aí de propaganda também, a gente ainda vai demorar a saber onde é que esse vírus surgiu mesmo, mas essa possibilidade de fazer parte de uma guerra híbrida me parece bastante plausível, tá? No caso das vantagens, não é? Eu acho o seguinte, se a gente for estudar historicamente os processos de sucessão em termos de hegemonia mundial, em alguns momentos você vai ver que essa sucessão ela demorou várias décadas. Às vezes ela demandou guerras de grande envergadura, mas elas acabaram se tornando inevitáveis. Então, bem ou mal, uma nova potência conseguiu deter a hegemonia e suplantar a antiga. É possível ver isso na transição da hegemonia holandesa para a inglesa, e depois da hegemonia inglesa para a norte-americana. Então você vê, são potências que disputam a hegemonia, mas durante muito tempo elas eram aliadas. Por exemplo, depois da Revolução Inglesa, principalmente dos atos de navegação, você tem uma aliança ali anglo-holandesa que durou décadas, até que a Inglaterra suplantou a Holanda. Durante décadas, a economia norte-americana ela era aliada da Inglaterra. Aliás, se inverteu a posição dos dois, são aliadas até hoje. Como o capitalismo chinês não seria imaginado sem a aliança econômica com os Estados Unidos, que começa ainda na época do Mao Tse-tung, anos 70. E você vai ver isso lá. Mas, apesar de ainda os Estados Unidos serem a maior potência e ter na sua mão muito importantes, a tendência histórica revela uma tendência de avanço da China em relação aos Estados Unidos. Primeiro, porque a China tem ganho a corrida tecnológica, a corrida em torno do 5G, da tecnologia 5G, a prisão da menina lá, da presidente da Huawei, uma bobagem, não é? É parte dessa guerra. Essa guerra comercial que o Trump inventou com a China também é parte dessa disputa. E a China tem se posicionado de forma melhor na tendência de futuro que os Estados Unidos hoje.
Mas os Estados Unidos ainda detém alguns trunfos. Mais cedo eu estava anotando aqui no meu caderno. Se você for pegar desde a crise de 2008, que teve como epicentro os Estados Unidos, o país que mais reagiu depois da China melhor à crise foi os Estados Unidos. Ele, inclusive, aumentou a participação dele no PIB mundial de 23% para 25% do PIB. Deixa eu ver minhas anotações aqui. O mercado de capitais norte-americano cresceu 250% e ele passou a deter 56% da capitalização financeira em nível mundial. 90% das operações financeiras são feitas em dólar. Então ele ainda tem alguns trunfos na mão. A moeda internacional ainda é o dólar. Eles têm o maior poder de fogo militar do mundo, ainda são eles, mas em processo de, vamos falar assim, perda na corrida tecnológica, na corrida militar. Na corrida militar estão perdendo, inclusive, para a Rússia. Então, a tendência é que, mais dia menos dia, a hegemonia norte-americana, ao longo desse século, ela vai ser substituída pela hegemonia chinesa, mas isso pode demorar décadas. E no imediato, os Estados Unidos têm melhores condições de sair da crise do que a China, porque ele ainda detém esses instrumentos que a China não detém. Por exemplo, os esforços que a China fez de tentar criar uma união econômica paralela, que foi os BRICS. O Brasil é um ator importante dos BRICS. Graças à intervenção americana, já não está lá mais. Entendeu? Então, desse ponto de vista, fracassou a tentativa de criar um banco dos BRICS, paralelo ao Banco Mundial, que financiasse o desenvolvimento desses países ligados à economia chinesa. Também não está saindo. A perspectiva de criar uma outra moeda que competisse com o dólar também não está se dando. A Rota da Seda enfrenta ainda muitas dificuldades para ser implementada. Então, há um processo de transição, mas no momento os Estados Unidos têm melhores condições para deter o seu poder, mas não mais como fazia antes. Quer dizer, aquela perspectiva mais, vamos falar assim, universalista que a dominação americana tinha no mundo, essa coisa de defesa dos valores do Ocidente, da democracia, da racionalidade, dos valores do iluminismo, a nova doutrina de segurança nacional do Trump não tem nada a ver com isso. Eles assumem explicitamente que eles têm interesses específicos, são norte-americanos, que os norte-americanos não são iguais a todo mundo, então os países têm suas culturas e tradições, e eles vão defender os interesses deles. Então, desse ponto de vista, é uma perspectiva muito mais, vamos falar assim, particularista, até mesmo mesquinha, e a gente vê o Trump tomando essas iniciativas, no sentido de defender os instrumentos que ele tem. Então, você vê, ele pressiona os aliados da OTAN, dá dinheiro tanto quanto eles dão. Ele pressiona a União Europeia, e a União Europeia teve uma perda substancial com a saída da Inglaterra, do Reino Unido. A União Europeia hoje é refém das políticas neoliberais, e isso está custando a manutenção da unidade. Por exemplo, na Itália cresce o descontentamento com a União Europeia, porque a União Europeia está, como é que fala, negando créditos, né, dinheiro para ajudar a Itália por conta da dívida pública italiana. Então, os Estados Unidos operam numa perspectiva cada vez mais particular e cada vez mais de força. Isso é uma evidência de fraqueza, de perda de poder, mas não necessariamente isso vai acabar amanhã. E essa transição vai se dar de forma rápida, ela tende a se dar de forma prolongada, e inclusive com algum nível de belicosidade. A gente não quer imaginar o pior, não é? Imagina uma guerra intercontinental entre Estados Unidos e China, mas
isso está colocado. Aliás, os Estados Unidos se movem no sentido de cercar militarmente áreas por onde o capital chinês tem avançado de forma muito assada. Por exemplo, a América Latina. Esses tratados que o Brasil tem assinado com os Estados Unidos desde o Temer para cá, que estão alinhando a política externa brasileira à política externa americana, norte-americana, e tornando o Brasil um aliado subalterno do exército norte-americano na América Latina, isso é uma evidência. E a América Latina é uma região do globo que tem recebido investimentos chineses cada vez mais. Para grande investimento, a grande empresa, vamos falar assim, do capital chinês na América Latina era criar uma interligação entre o Atlântico e o Pacífico. O Brasil estava diretamente envolvido nisso na época do governo Lula. Ninguém mais fala nisso. Canal da Nicarágua, né? Não, uma estrada, uma longuíssima estrada de ferro que ligasse o litoral brasileiro à Bolívia. Isso estava... uma estrada de rodagem, na verdade, não é? Isso estava previsto. A coisa parou pelo caminho. Há a possibilidade concreta de um ataque à Venezuela. Já, se não me engano, muita também gente fala isso, os venezuelanos estão esperando isso. Você vê uma ferrovia Santos-Lima, né? Havia esse projeto de uma ferrovia Santos-Lima, se não me engano. Tá? Pois é. Você vê o novo plano de defesa estratégica do Ministério da Defesa considerar a França um inimigo em potencial, porque descobriram aqui no litoral da Guiana Francesa petróleo. Entendeu? Então, olha isso. Então, você vê os Estados Unidos numa situação de enfraquecimento, eles radicalizam as posições de força que eles têm. Então, em relação à América Latina, eles sempre patrocinado. Isso a gente já sabe. Golpes sucessivos contra governos de esquerda que não defendiam esse alinhamento automático, defendiam uma perspectiva de maior soberania. É possível ver esse tipo de golpe no Paraguai, na Bolívia, vários eles tentaram na Venezuela, a começar. E o da Dilma aqui, tentaram na Argentina, não deu certo, porque lá o kirchnerismo conseguiu voltar ao governo. Então, uma perspectiva de tentar cercar, não é por onde o capital chinês está avançando e estabelecendo alianças estratégicas. Então, quer dizer, por enquanto, a hegemonia norte-americana tende a se manter, mas aquela perspectiva que a gente se habituou a ver pós-Segunda Guerra, o grande país soberano do mundo, que o defensor das liberdades, da democracia, e isso justificava intervenções em tudo quanto é lugar, mas eles tinham ali uma perspectiva mais, vamos falar assim, integradora. Não podemos esquecer que a industrialização brasileira se deu em parceria com os Estados Unidos, não é? Essa perspectiva não é mais a do governo norte-americano, pelo menos não é do governo Trump. A perspectiva é valorizar os interesses particularistas dos Estados Unidos e sem que isso signifique uma perspectiva mais integradora com os seus aliados. Veja como é que o Trump trata o Bolsonaro e trata o Brasil. Tudo bem? E radicalizar o uso concreto da força. Então, por exemplo, há quem diga que o Trump, imaginando que a reeleição dele está sob risco nos Estados Unidos, ele pode dar um golpe lá, ou ele pode invadir a Venezuela, que é para criar um argumento ideológico lá que sempre foi útil, não é? Para tentar se reeleger. Olha isso, onde é que o Brasil se meteu com esses acordos de colaboração, de cooperação que ele fez com os Estados Unidos. Então, eu acho que nós estamos vivendo um processo histórico de longo prazo, de substituição de uma hegemonia por outra,
mas no imediato os Estados Unidos ainda detêm a maior parte das cartas na mesa, vamos falar assim. É isso. Beleza. Professor Davi, a gente tem cerca de 30 minutos ainda de transmissão, e eu queria colocar, então, uma última questão para você responder, que voltando um pouco para o nosso contexto brasileiro, né? Uma coisa que tem preocupado muito é a questão da subnotificação, tanto dos casos quanto dos óbitos nessa pandemia no Brasil. Então, foi publicado no jornal o Globo, por exemplo, que o Brasil é o país com o menor número de testes entre as 15 nações mais atingidas pela Covid-19. E também acabou de sair uma pesquisa, que é o tema do novo vídeo do Meteoro Brasil, dizendo que o número de mortes no Brasil pode superar em quase 10 vezes os dados oficiais. Houve um coletivo de cientistas de várias universidades brasileiras que calculou que no dia 15 de abril, ou seja, 5 dias atrás, os números oficiais eram de 1.736 mortos, mas a estimativa era que já houvesse mais de 15 mil. Né? Então, diante desse cenário onde o Brasil é um escândalo internacional de pouca testagem, de subnotificação do que está acontecendo, eu gostaria de saber como você reage à seguinte frase, que foi dita pelo filósofo e professor da USP, o Vladimir Safatli, numa entrevista à agência pública. Ele diz que Bolsonaro se acha capaz de esconder os corpos. Né? E nessa entrevista, o Vladimir Safatli fala muito sobre a história da ditadura militar brasileira, que você é um estudioso dela, né? E o quanto também houve ali o ocultamento de cadáveres daqueles que a repressão assassinou durante esse período, por exemplo, os guerrilheiros do Araguaia, né? E o Safatli mostra muito bem que, pelo histórico de Jair Bolsonaro, pregresso, né? Todo o currículo que ele tem, assim, de defensor da ditadura, de torturadores, né? Que ele teria uma tendência muito forte, de fato, a repetir o que a ditadura fez durante a pandemia do Covid, que é justamente o ocultamento de cadáveres, né? Sabendo, inclusive, que é um grupo político que usa e abusa das fake news, né, da distorção da realidade, para se comunicar socialmente com a sua seita, assim, né? Então, eu gostaria de saber de você, como historiador que pesquisou a ditadura militar, sobre a possibilidade da repetição de um dos fatores mais macabros desse período ditatorial no Brasil, que é justamente o ocultamento dos casos e dos óbitos de Covid. Você acha que isso está se passando e isso vai continuar se passando nas próximas semanas no Brasil? Como você vê isso? Não, eu vejo o seguinte, há da parte, vamos falar assim, da sociedade civil, uma pressão para ampliar o número de testes, não é? Para se ter maior domínio do tamanho da doença, do tamanho da contaminação, e é pressão que vem de todo lado, mas a subnotificação, ela não é só um resultado das circunstâncias de hoje. Ela é resultado de décadas e décadas de precarização do serviço público de saúde, de precarização do SUS, de redução dos recursos para a saúde. Você mesmo mencionou, desde que aprovaram a PEC da morte, tem 2 anos, quase 3, você teve uma redução de 20 bilhões nos recursos para o SUS. Isso é muito dinheiro. Então, a tendência é que a subnotificação vá continuar. E aí, para o bolsonarismo, isso é muito útil, porque ele pode dizer assim, olha, você está vendo? A gente está conseguindo controlar a doença, porque o número de mortos é esse aqui, o número de contaminados é esse aqui. Imagina, se esses dados, essas estimativas que se levanta, que o número real de mortos e doentes é 10, eu vi uma matéria, o cara falando 12 vezes maior, o Brasil já é o campeão mundial em termos de evolução da contaminação e da mortandade. Nenhum país demorou tão pouco tempo para chegar nesses números, olha isso. O Brasil estaria
entre os países de maior rapidez na contaminação e na mortandade da população. Então, é útil para o governo, para a perspectiva do Bolsonaro, esconder. Como na época da ditadura, alguém falou isso, né? A ditadura conseguiu esconder a epidemia da meningite. A epidemia da meningite foi escondida por 3 anos da população. Centenas de pessoas morreram com aquilo. O governo demorou 2 anos para iniciar um processo de vacinação em massa. Eu lembro, eu fui vacinado, eu tinha 6 anos. A gente foi vacinado na escola. Então, quer dizer, não é só os cadáveres da oposição, não é? Os cadáveres dos que pegarem armas, os cadáveres dos que se opõem ao governo militar. A ditadura escondeu a doença. Por quê? Porque um governo autoritário, ele tem que parecer ser perfeito. Claro, como é que ele vai justificar? Ele tem que parecer que está tudo sob controle. Ele tem que parecer que está tudo dando certo. Não é à toa que o Bolsonaro fica apavorado com a possibilidade de uma crise econômica brutal, ainda maior no Brasil. E ele sabe que essa possibilidade é real. Uma economia que venha em estado de inércia desde 2014. Você tem uma queda do PIB muito forte de 3,5% em 2015, outra de 3,3% em 2016. Aí em 17 e 18 consegue crescer 1,1%, aliás, 1,3%. Pelo nível de crescimento demográfico da população brasileira, crescimento real é quando a economia cresce acima de 2,5%. Então, você vê 1,3 em 17, 1,3 em 18, 1,1 no ano passado. Isso é estagnação econômica. E agora já está se falando, olha isso, hein? Em queda de 10% do PIB no primeiro trimestre, terminou agora em março, e de 20% no segundo trimestre. Imagina isso, você ter uma queda de 30% do PIB em 6 meses. Quer dizer, essa expectativa do Paulo Guedes de que a economia brasileira vai cair 2% esse ano, ela é uma falácia, ela é uma miragem. Vai ter uma perda muito maior, muito maior. Então, Bolsonaro sabe isso. Então, é preciso esconder, é preciso, é importante não ter notificação. É importante para ele, o seu projeto de poder, as coisas continuarem sendo subnotificadas e os mortos serem escondidos. Então, o cara morre de Covid, vão dizer que ele morreu de pneumonia, que ele morreu porque ele era diabético, que ele morreu porque ele tinha pressão alta, que ele morreu porque ele tinha obesidade. Mas provavelmente esse cara ia durar mais 20, 30 anos com esses problemas todos e não morreria agora. Morreu por causa da Covid. Então é preciso esconder isso, ok? Bem, é difícil esconder isso numa sociedade em que, apesar de todas as medidas autoritárias, autocráticas que foram tomadas desde o golpe para cá, ainda se preserva algum nível de democracia. Por exemplo, a gente pode estar aqui falando, por exemplo, tem os pesquisadores da Fiocruz que vêm para a televisão e falam assim, escuta, está morrendo muito mais gente. Escuta, não tem respirador suficiente, não tem equipamento de proteção individual suficiente, não é só teste que não tem, não. A cloroquina, ela não é certeza. Por enquanto que descobriram, ela faz mais mal que bem. Isso é muita propaganda enganosa. Ainda é possível esse tipo de contestação. E gente que está pesquisando. Gente, tem colegas meus que estão pesquisando a evolução da doença e das mortes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e fazendo comparações. E aí chegando a essa conclusão, mesmo pelos dados oficiais, o Brasil é um dos países em que a doença se acelerou com maior rapidez. Com maior rapidez. E se esses dados, essas estimativas forem verdadeiras, é o campeão do mundo.
Se realmente o número de doentes e mortes for 10 vezes mais do que está se imaginando, é o campeão do mundo, é o país da pandemia, é o país do coronavírus, o Brasil. Então é preciso esconder isso, mas enquanto ainda há algum nível de liberdade, de universidades funcionando, centros de pesquisa funcionando, pesquisadores pesquisando as coisas, fazendo seus estudos, as pessoas podendo falar, as pessoas podendo dar seu depoimento, falar assim, olha, eu trabalho lá no hospital, não tem máscara para todo mundo, eu tenho que levar a máscara da minha casa. Entendeu? Então é possível contestar esses dados. Mas se houver um fechamento do regime, aí nem isso. Nem isso. E nós vamos ter a situação, né? Até hoje não se sabe exatamente o número de mortos com a epidemia de meningite. É uma estimativa que se tem, porque de fato o regime escondeu. Então esse é um perigo real, só que é importante deixar claro, para esse projeto de poder que o bolsonarismo alimenta, a subnotificação ela é útil, ela é importante, ela é uma política de Estado. E se não houver pressão, muita pressão, para aumentar o número de testes, para aumentar o número de notificações, a tendência é ficar nisso. E nós vamos estar tendo uma noção da doença com ela 10 vezes menor do que é o tamanho real dela, entendeu? Então é muito importante essa pressão e saber que isso não é só ineficácia, não é só inoperância, não é só incompetência, não é só ignorância, não é só negacionismo, não é só acreditar que a Terra é redonda e que o corona é uma gripinha. Há um interesse político por trás disso. E a subnotificação ajuda a esconder o quanto o governo é inepto e o quanto ele governa para uma minoria. Tudo bem? Muito bem. Davi, trazer uma pergunta aqui que a Gisele Toassa enviou pelo chat para a gente. Gisele. Ela diz, hoje o petróleo fechou com preço negativo, né? O que indica que os produtores de petróleo estão dispostos a pagar para estocar a própria produção. Se essa tendência persistir, quais seriam as consequências? Então, muita gente tem falado sobre isso, né? Como é que uma baixa muito acentuada do preço do petróleo derruba uma série de países que não, só conseguem produzir com lucratividade com o petróleo na faixa de $35 o barril. Hoje está abaixo disso, não é? E como é que isso afeta determinados países? Então, por exemplo, países que produzem petróleo, mas num custo elevado, e que, portanto, se o petróleo baratear demais, a produção nesses países se torna inviável. Venezuela é um. Nigéria, o próprio Irã. O pré-sal brasileiro é um petróleo caro, porque você tem que buscar ele lá embaixo. Entendeu? Então, a produção petrolífera desses países se torna inviabilizada. No caso da Venezuela, é interesse norte-americano quebrar economicamente a Venezuela, não é? Quebrar economicamente o Irã. Tudo bem? Afeta a economia russa. Apesar da Rússia ter desencadeado essa guerra com a OPEP, afeta por quê? Porque mais dia, menos dia, isso acaba criando um problema fiscal na Rússia, que a Rússia é um grande exportador de petróleo e gás. Então, quer dizer, na geopolítica do petróleo, esse barateamento, ele beneficia fundamentalmente os países que podem estocar, a Arábia Saudita é um país do Oriente Médio, e os Estados Unidos, que se tornou o maior produtor de petróleo da última década, por causa daquele petróleo tirado lá da rocha de xisto, isso inviabiliza esse tipo de petróleo, esse baixo preço. Mas, por outro lado, como eles detêm o controle político e econômico
da maioria dos produtores, é bom para eles, porque isso acaba afetando a Rússia, acaba afetando indiretamente a China. Então, desse ponto de vista, essa guerra do petróleo, ela tende a ir mais longe, ela tende a durar mais tempo, porque ela faz parte desse rearranjo da geopolítica internacional, não é? E pelo que eu tenho lido aí, ninguém sabe onde é que isso pode parar. Porque até agora, o famoso acordo, né? Todos sentam na mesa e estabelecem um preço mínimo. Isso até agora não aconteceu, não é? Então faz parte dessa hegemonia que já está em crise, mas não acabou, e a nova hegemonia, que está em ascensão, mas não se estabeleceu ainda, né? É mais uma frente de disputa. Isso. Carli? Beleza. Bom, a gente está aproximando quase 2 horas de transmissão, então acho que convém a gente ir para um último bloco para a gente fazer as nossas últimas considerações, beleza? Eu queria aproveitar para agradecer imensamente o professor Davi por estar presente aqui conosco nesse debate, recomendar mais uma vez a todo mundo que conheçam a obra escrita por ele, todos os livros, como esse aqui, de Sarney a Collor, Reformas Políticas, Democratização e Crise. Queríamos convidar vocês também para conhecer o marxismo21.org, né, o site que o Davi Maciel é um dos editores. E a gente queria também aproveitar para anunciar que esse vídeo que está sendo gravado aqui vai estar disponível na íntegra, no canal do YouTube da Casa de Vidro e no nosso site, na casadevidro.com. E aí eu queria também convidar vocês para o nosso próximo encontro, que já está marcado também, no dia 28 de abril, é uma terça-feira, às 19 horas. Nós vamos ter mais um desses webinários propostos aqui pelo Grupo Estudos em Complexidade e pela Casa de Vidro, né? O próximo tema é transição energética. Nós acabamos de falar um pouco da questão do petróleo e da crise dos combustíveis fósseis. Então, a gente vai estar com um diálogo transdisciplinar entre a economia, a ecologia, a filosofia, a política, sobre esse tema da transição energética. Então, no dia 28 de abril, terça-feira, às 19 horas. Os nossos convidados são o Moacir Lacerda, que é doutor em Geofísica Espacial, pelo INPE, e tem pós-doutorado pela USP. A outra convidada é a Amanda O'Hara, que é engenheira química da Unicamp e mestre em planejamento energético pela UFRJ. E teremos também no debate do nosso grupo de estudos, André Baleiro, que é engenheiro ambiental pela USP, mestre em ecologia e evolução pela UFG. E teremos o João Pedro Aguiar, que também é engenheiro, formado pela PUC Goiás, e com mestrado na Unicamp. Então, fica o convite para todo mundo que a gente vai seguir esse papo sobre a transição energética no dia 28 de abril. Eu, então, deixo agora a palavra com o Renato para fazer as suas últimas considerações e também depois para o Davi. Beleza, Renato? É contigo. Sim, agradeço, Eduardo, agradeço, Davi, pela conversa e espero que a gente tenha aprofundado nosso interesse e também nossas reflexões acerca do cenário internacional e também as relações geoestratégicas do Brasil frente a outros países e também frente aos interesses nacionais. Seguimos aí em contato, espero poder compartilhar outros momentos futuramente. Um abraço. Davi? Então, primeiramente, agradecer aí o convite, né? Mandar um abraço para a Gisele. Ô, Gisele, o aborto só vai tocar quando acabar a pandemia, tá bom? Nós não estamos nem ensaiando. Os caras estão com medo. Mas quando acabar a pandemia, a gente volta, tá? Antes eu queria fazer uma propaganda de um blog chamado Contrapoder, que tem uma página no Facebook, as pessoas podem acessar, e eu tenho uma coluna lá, e eu estou publicando um artigo sobre a situação brasileira. Me deu um trabalho desgraçado fazer esse artigo,
passei um mês escrevendo ele, a cada coisa que eu escrevia, no outro dia a coisa mudava, eu tinha que ir lá mudar de novo, não é? Mas finalmente ele está saindo, como ele ficou muito grande, a gente publicou a primeira parte ontem, vamos publicar, ele está em 4 partes, hoje vai ser a segunda e acho que até quarta a gente publica tudo, né? E aí vocês, quem tiver interesse, pode dar uma lida lá, onde eu tento destrinchar um pouco aí como é que qual é a situação que o Brasil está passando. Como eu falei, eu não vislumbro, eu vislumbro um agravamento da crise econômica e epidemiológica a níveis que a gente nem é capaz de imaginar, uma situação realmente extraordinária em termos de crise econômica e de adoecimento e mortandade pela pandemia, tá? Mas não necessariamente isso significa o fim do neoliberalismo, o fim dessa democracia restrita, limitada, criada depois do golpe de 2016, e nem o fim das ameaças autoritárias que cercam o Brasil hoje. Seriam duas. Além dessa democracia não enfiar que existe hoje, nós temos 2 ameaças autoritárias. Um golpe bolsonarista, um autogolpe fascista ou um golpe militar. Com ele ou sem ele. São ameaças reais. Eu acho que o agravamento da crise não necessariamente afasta todas essas coisas. O que pode afastar essas coisas é a capacidade de resistência dos trabalhadores. E aí, na minha opinião, os trabalhadores, suas organizações, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, têm que enfrentar essas ameaças na mobilização. Porque o que foi feito até hoje, numa perspectiva institucional, mostrou-se impotente. Vejam, por exemplo, o governo Bolsonaro e a direção do Congresso Nacional aproveitam a pandemia, aproveitam a emergência para aprovar medidas neoliberais que vão tirar direitos dos trabalhadores ainda mais, quer dizer, é de uma covardia prova. É o que eu escrevi lá no artigo, né? Não tem trégua, não tem dó. Então os caras aproveitam uma pandemia desse tamanho, uma crise desse tamanho, para ir lá inventar uma carteira verde-amarela, carteira de trabalho verde-amarela, que tira direito do jovem trabalhador e do trabalhador maduro. Olha isso. Aliás, tira mais direito do que a gente já perdeu. É o fim da picada isso. Então, desse ponto de vista, tem que ter resistência. E a resistência não é só pela via institucional. Isso não tem funcionado, Vamos nos lembrar, desde 2016, os movimentos sociais têm ocupado as ruas, a direita também ocupou. Mas o Congresso conseguiu aprovar todas as medidas neoliberais que o capital está exigindo. E agora, com essas medidas emergenciais, tem gente aí, banqueiro, dizendo que a suspensão do contrato de trabalho ao bel prazer do patrão gosta para sempre, veio para ficar. Que a redução do salário ao bel prazer do patrão veio para ficar. Imagina isso. Então tem que haver resistência. E o primeiro movimento nesse sentido, ao meu ver, é estabelecer a retomada de um valor caro ao socialismo, que é a solidariedade. Solidariedade com os mais vulneráveis em termos econômicos, em termos sociais, em termos de saúde. Não só os grupos de risco, a quem não tem condições de fazer um isolamento adequado, a quem vive a dificuldade econômica da paralisação, já vivia antes com a paralisação da economia, vive mais ainda. Ações de solidariedade, ações que se transformem em mecanismos de auto-organização dos trabalhadores, que os trabalhadores possam organizar entidades, associações, movimentos, o que quer que seja, onde eles possam se proteger, se organizar e resistir. Aí eu acho que esse é o caminho, e a perspectiva do socialista tem que ser colocada agora.
agora, porque nós nunca tivemos tão, como é que fala, próximos esqueci a palavra aqui, do lema socialismo ou barbárie. Ou a sociedade humana articula uma saída socialista para isso, ou nós vamos ver um processo de barbarização cada vez maior. Então é preciso ser colocado isso, se não houver uma resistência dos trabalhadores nessa direção, nada do que a gente sonha vai acontecer. O fim do neoliberalismo, o fim desse regime autoritário disfarçado, a abolição né, das antes de golpe, nada disso vai ser descartado. E a possibilidade de isso se configurar é real. Então, desse ponto de vista, eu queria terminar fazendo esse chamamento, vamos falar assim, agradecer pelo convite, dizer que é importante para a gente debater. E primeira coisa é conhecendo a realidade que a gente consegue dar uma resposta adequada. Então, agradecer ao Eduardo, ao Renato, ao André e a todos que nos acompanharam até agora. Um grande abraço. Excelente. Obrigado, então, Davi, pelas excelentes colaborações aí nesse debate. Obrigado também ao Renato, parceiro de sempre aqui. Últimos 2 informes, o Davi mencionou o artigo que ele publicou no site Contra Poder, né? Ele também está disponível para quem quiser em acasadevidro.com, vocês podem entrar lá que o artigo está linkado, e também comentar que o professor Davi atua também como agente cultural, como músico, na banda Aborto de Nazaré, então ele está mobilizando o cenário cultural sempre que pode, né? Então, com esse chamado à solidariedade, a gente espera que todo mundo que acompanhou possa ter apreciado o debate e que possa se interessar nessa construção coletiva, né, de um outro mundo possível que não seja esse da barbárie, mas que seja, como disse a Rosa Luxemburgo, esse mundo da solidariedade socialista que vence essa barbárie, né? Então, muito obrigado aí, Davi e Renato, e a gente se vê nas vídeos por aí. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Boa noite.